Vamos tentar ver a Torá por um outro ângulo. Ela está dividida em 5 livros, certo? Estou falando do Humash. Se você for curioso, você vai se perguntar por quê. E se a gente for ver só os títulos, os nomes dos livros, tem uma coisa interessante. Em português, ou inglês, grego, seja qual for, né? O primeiro livro é chamado Gênese, ou Gênesis. Só que Gênesis significa o começo, a origem. A palavra Bereshit, que é o nome hebraico, Bereshit, é no início. Quer dizer que não é o início, o começo. É lá atrás, mas não é o começo. Então, a tradução do título é um pouco enganadora, é um pouco errada. Antes de criar, primeiro se tem a visão, o, a planta baixa, o projeto executivo, o planejamento. Dizer Yehior, seja luz, ou mesmo ter criado a Terra, isso não é o começo. O começo não começa com a criação. Literalmente, se começa com o Criador, não com a criação. Então, o verdadeiro gênesis da criação é a vontade de Deus, que produziu tudo em um plano. Ele fez todo um plano que produziu uma visão, que produziu a real criação do mundo. E é um propósito que é: Deus quer uma moradia no mundo mais baixo. Essa foi a visão. Criar todos os mundos até o mais baixo e elevá-lo para se unir a ele e completar o ciclo. E tudo se torna um. Enfim, unicidade. Agora, o primeiro passo em qualquer projeto é com quem você vai trabalhar. O plano de Deus é que o mundo se torne uma moradia para ele. Quem vai fazer isso? Quem faz parte do elenco? Qual a sua equipe? Então, o primeiro livro da Torá é só uma lista de personagens. Ele é o elenco. Ele te apresenta Adão e Havá, te apresenta Noah, Abraham, Isaac, Yaakov, as matriarcas. E eles vão para o Egito e acaba o livro. Então, basicamente, lemos que existe um povo, uma corrente de pensamento que começa com Abraão, termina com as 12 tribos, que dão origem aos judeus. Então sabemos quem é responsável por fazer do mundo uma moradia para Deus. Cada um tem a sua missão e fim do primeiro projeto. O próximo livro é realmente o próximo projeto. O próximo passo é onde? Em que lugar vai estar essa moradia? No mundo mais baixo, obviamente, mas em que parte? Algumas pessoas sentem, algumas religiões acreditam que Deus existe na sua mente, no seu coração, na sua fé, nos seus talentos que se destacam em relação aos outros, e que Deus só é sentido em alguma experiência religiosa, em algum acontecimento espiritual, e que o mundo físico seria o inimigo. O mundo físico vai te limitar, te traz coisas profanas, e que Deus não está aí. Eles pensam, se você quer divindade, senta no topo de uma montanha, medita e você encontra Deus. Só que o segundo livro da Torá mostra que não é desse jeito. Porque ele começa principalmente falando da construção do Mishkan, o tabernáculo. Em cada detalhe. Madeira, ouro, cobre, esta medida, essa unidade. Então é algo bem físico. Onde Deus mora. É o tabernáculo dele. É o local de encontro dele. O restante do segundo livro são leis práticas. Como ter uma sociedade civilizada, organizada. Não há nada de místico nesse livro. Sim, Deus desceu para falar com o povo no Sinai. Isso aconteceu, mas o detalhe é: Deus desceu. Os judeus não subiram. Deus desceu para o Monte Sinai. O foco desse livro está na parte física, material do mundo.
onde Deus vai estar morando. A tradução diz Êxodos. Por quê? Porque conta sobre o Êxodo, mas poderia também se chamar Monte Sinai, já que o propósito do Êxodo era chegar ao Monte Sinai e receber os 10 mandamentos. Por que o livro não se chama assim? Por que o livro não se chama Sinai ou 10 mandamentos? Mas o nome do livro em hebraico é Shemos, Shemot, que significa nomes. É um título esquisito, mas o livro começa com a lista de quem estava no Egito. Os nomes dos filhos de Israel. Os nomes são dados quando a alma desce para o corpo. As almas lá no céu não têm nome. Quando Yaakov estava com o anjo, de fato ele perguntou qual o nome dele. E a resposta foi mais ou menos: como assim? Nós não temos nome. E as almas, que são mais elevadas que os anjos, também não têm nome. O nome é útil quando a alma está no corpo e você precisa conectar os dois. Criar um canal de fluxo, de energia e comunicação. O nome facilita isso, facilita esse processo. Por isso que quando alguém pede uma bênção para cura e tal, a reza é feita com o nome da mãe, do judeu, e o nome do pai, do não judeu. O nome é o canal para a conexão com a alma. Por que isso? O segundo livro da Torá é sobre nomes e não sobre almas lá no céu. É sobre almas quando estão aqui, em um corpo, que é quando os nomes se tornam relevantes. Alguns acham estranho Deus ordenar comer tais alimentos e outros não, trabalhar sob certas condições, vestir esse tipo de roupa. Não seria melhor viver no topo de uma montanha, isolado e longe da materialidade? Só que é o oposto. Quando os objetos físicos são elevados para a santidade, são usados para bons propósitos, estamos cumprindo o propósito da criação. O terceiro livro é Como? Nós já sabemos quem, sabemos onde, mas como? O terceiro livro da Torá é todo sobre sacrifícios. Por isso, a tradução é Levítico. É sobre o serviço da tribo de Levi. É literalmente levar um bode ou um cordeirinho no templo, colocar no altar e isso sobe e é consumido por uma chama divina. É o físico se tornando espiritual, a olho nu. Um tefilim é feito de couro, não de boas intenções. A halá é feita de farinha, não de fé. Então é como. Como elevar um simples bode e torná-lo algo sagrado. O quarto livro é chamado No Deserto. Em português é Números, mas, de novo, não é uma boa tradução. No Deserto, o quarto livro da Torá é sobre quando. O primeiro livro é sobre quem, o segundo, onde, o terceiro, como, e o quarto, quando. Por quê? Porque precisamos estar sempre progredindo. Para entender melhor. Às vezes o mundo parece um deserto, no deserto. A gente não vê novidade ou progresso, assim como no deserto nada cresce. Um exemplo, depois da Segunda Guerra não haveria mais antissemitismo de novo. E parece que nada muda. É um deserto. Isso, na verdade, aos nossos olhos. Porque o quarto livro da Torá diz: mesmo que tudo pareça deserto, como se nada crescesse, tudo desolado, no fundo, estamos progredindo. As coisas ruins evaporam depois de um tempo, enquanto o bem dura para sempre. O quinto livro é a conclusão, quando eles estão prontos para entrar na Terra Prometida. Em outras palavras, antes de Mashiach chegar, quando o plano estiver concluído e tem a mudança para um mundo corrigido, um mundo consertado e completo, basicamente está dizendo: só existe uma Torá, não 5 Torás. Porque há um plano, uma visão, um desejo que Deus possui. E é feito em 5 etapas, 5 volumes.
Quando Admor Azaken foi preso, o ministro que estudava a Torá, ele foi fazer um interrogatório para ele, ele aproveitou para fazer uma pergunta, viu que era um rabino bem sábio, e ele fez a seguinte pergunta: Rabino, qual o significado do verso "E o eterno Deus chamou ao homem e lhe disse, onde você está?" Deus não sabia onde Adão estava? E o Rebbe deu a resposta do Rashi, que Deus sabia onde Adão estava, mas fez a pergunta para iniciar a conversa, para não envergonhar o homem. Só que o ministro disse que ele já conhecia os comentaristas e queria saber o que o Rebbe interpreta desse versículo. Aí o Rebbe então perguntou se ele acreditava que a Torá é eterna e que cada palavra se aplica a cada indivíduo, em todas as condições, todos os momentos. Aí quando o ministro disse que sim, o Rebbe ficou muito feliz, muito alegre, e ele explicou, né? Já que você acredita, na verdade, o verso não diz Vaikra Hashem Elohim El Adam. Não diz Deus chamou Adão. Está escrito assim, Vaikra Hashem Elohim El Ha-Adam, que significa Deus chamou o ser humano. Ou seja, Deus está sempre chamando cada pessoa e perguntando, onde está você? Você já tem tantos anos e o que esteve fazendo até agora? Como você usou todo esse tempo? Que bem você já fez aos outros? Aí o Rebbe Rayatz disse que essa resposta salvou o Admor Azaken de Kalata Nefesh. Ou seja, ele deveria continuar neste mundo para terminar o propósito pelo qual a alma dele desceu para cá.